A preocupação com a emissão de gases poluentes no meio ambiente está muito presente na indústria automobilística. Recentemente, uma das soluções encontradas para contornar esse problema nos veículos movidos a diesel foi o desenvolvimento do Arla 32, uma solução de ureia em água que atua nos sistemas de exaustão de acordo com as equações químicas abaixo. Então vamos lá, galera. Na primeira equação, não sei se você está reparando que nós temos um composto com água. Pô, interpretando o que o texto disse, o primeiro composto aqui da equação de número 1 vem ser quem? Vem ser a ureia. E aqui nós temos a água e observe que nós temos a formação de dois produtos. O primeiro produto da primeira equação é a amônia e o segundo é o dióxido de carbono, tá? Aí observe que a gente tem mais duas equações. A segunda equação é da amônia, que foi formada na primeira etapa. Inclusive, eu vou até colocar aqui para vocês, ó. Aqui nós temos a amônia reagindo com o NO, que é o monóxido de nitrogênio, oxigênio, formando gás nitrogênio e água. E nós temos uma terceira equação que, se você for parar para observar, qual é o produto da segunda equação que está reagindo na terceira? A resposta é nenhum. Não tem nenhum produto da segunda equação que está na terceira. Ou seja, essa questão aqui, a gente está vendo que não se trata de um caso de reações sucessivas, que é tipo assim, um reagente da primeira equação, aí vai reagir, vai formar um produto que vai reagir na segunda, que por sua vez vai formar um produto que vai reagir na terceira, formando lá um outro produto no final. O que a Unicamp está colocando aqui não é um caso como esse, que o produto da primeira reage na segunda, onde um produto é formado e que vai reagir na terceira. Não é isso. O que a Unicamp está mostrando aqui pra gente de uma forma escondida? Que é assim, olha, eu tenho a ureia em água que vai formar a amônia. A amônia, ela pode reagir na equação de número 2, que é uma coisa, e eu posso ter a outra reação de número 3, tá? Então é muito importante que vocês joguem o jogo sabendo disso, que é comum que os alunos eles ficassem meio bugados. Ué, mas caraca, na terceira equação e tal, então é legal que a gente tenha essa interpretação. Então, imaginando que você entendeu que eu falei que o produto da primeira equação reage na segunda, que é uma reação química, diferente da terceira, tá? A reação de número 2 e número 3, elas não possuem relação entre si, exceto o quê? O que tem de semelhante aqui para a gente abordar? Lembra que o texto está falando de gases poluentes que são emitidos lá pela indústria automobilística? Qual é o gás poluente aqui em questão? Que a indústria produz, tá? São os óxidos de nitrogênio, tá? A gente sabe que os óxidos de nitrogênio, por exemplo, eles podem formar o HNO3, que é um dos responsáveis lá pela chuva ácida. Então a gente está vendo, ó, o monóxido de nitrogênio e o dióxido de nitrogênio, tá? Então o Arla 32, ele pode tanto reagir com o monóxido, que é um dos óxidos que é problemático, assim como com o dióxido de nitrogênio. Então a semelhança entre as equações 2 e 3, a semelhança é que nas duas equações nós temos os óxidos de nitrogênio, que são poluentes, e esses óxidos de nitrogênio, eles acabam sendo consumidos justamente pela amônia, que é o resultado da solução de ureia em água, né? Que foi lá desenvolvido lá com o Arla 32. Então, tipo assim, com base nessas informações, eu posso afirmar que a ação do Arla 32 leva a uma redução da emissão das espécies de NOx? Sim ou não? Sim, você pode afirmar. Por quê? Porque, pô, se o Arla 32 libera amônia e a amônia consome... Ó, olha qual é o produto da primeira reação. Gás nitrogênio. Galera, gás nitrogênio está presente no ar que respiramos, não é um poluente. E água? Água é um poluente? Não. A mesma coisa para a terceira equação. Então, quando ele diz que reduz a emissão e não contribui para a poluição atmosférica, quando a gente olha a equação 2 e 3, a gente tem essa sensação. Porém, existe um problema todo aqui que é... Lembra que eu disse da amônia e do dióxido de carbono? Pô, o dióxido de carbono vai contribuir para a poluição atmosférica. Então, quando ele diz que o Arla 32 não contribui para a poluição atmosférica, aqui a gente precisa ter muito cuidado,
porque existe o CO2. Então, a primeira parte estava certa, mas essa segunda parte aqui cagou a letra A. Aí na letra B ele diz assim, olha, que o ARLA 32 leva uma redução completa do NO e apenas da metade do NO2 emitido, mas contribui para a poluição atmosférica. Eu vou me atentar à primeira parte que fala de metade do NO2, completo do NO. Galera, quando você olha as equações, talvez você fique pensando assim, poxa, Marcelão, mas na primeira equação eu formo 2 mols de amônia, aqui eu tenho 4, eu não tenho que manipular essas equações e tal. Aí é que tá, galera. Tome cuidado que a equação, ela te mostra a proporção estequiométrica. Uma coisa é a equação, é o que está no papel. Outra coisa é o que você tem lá no cenário real. Então, quando você tem lá o ARLA 32 nos veículos movidos a diesel, o que vai dizer se vai reagir completamente com os óxidos de nitrogênio é a quantidade que você tem na hora. A equação, ela só está te mostrando as proporções estequiométricas. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para você. A parada toda é o seguinte, você aprende a fazer uma receita de bolo para 10 pessoas, tá? E você vai receber na sua casa uma quantidade de 40 pessoas. Eu posso dizer para você assim, olha, pelo fato da receita de bolo servir só para 10 pessoas, isso quer dizer que as 40 pessoas, né, você vai ter 10 que vão comer e 30 que vão ficar com fome? Você vai falar para mim, não, Marcelo, não faz sentido. Por quê? Porque a receita, ela me mostra a proporção entre os ingredientes. Se vai faltar ou não, é uma questão de eu pegar e quadruplicar a quantidade dos ingredientes. Entendeu? Então, se eu quadruplico a quantidade dos ingredientes, eu vou ter uma receita para 10 pessoas. Então, entenda que a receita, ela só é uma orientação. Agora, o que vai mandar é o que você vai ter ou não lá na sua atividade de fazer o bolo para a galera. É a mesma coisa o ARLA 32, tá? Isso vai de acordo também com o que eu estou explicando aqui para a letra C, que ele vai dizendo lá das quantidades e tal. Não faz sentido. Então, a letra B e a letra C você elimina. Aí a gente chega na alternativa correta, que é a letra D. Olha que a letra D, ele diz assim, olha, que o ARLA 32 leva a uma redução da emissão das espécies de óxidos de nitrogênio, porém, contribui para a poluição atmosférica, por causa do dióxido de carbono, tá, galera? Então, nessa questão aqui, a letra D vem ser a alternativa correta, e na minha avaliação, né, essa abordagem da quantidade que vai ou não e tal, tá ali para enrolar o pessoal, tá? Mas tome muito cuidado com isso, que o que vai mandar mesmo, se vai os óxidos de nitrogênio todos ou não vão ser consumidos, é a quantidade de ureia que você vai ter lá, junto lá da água e tal, né, a solução que você acaba fazendo. Então é basicamente isso, tá, galera? Letra D, a alternativa correta dessa questão.